Imaginem uma sociedade onde a punição não se resumia ao aprisionamento, mas era um espetáculo grandioso e aterrador. Esta era Roma. Uma civilização construída sobre o poder, onde a punição era um ato público, um aviso cruel para qualquer um que ousasse desafiar as suas leis. Não se tratava apenas de justiça, tratava-se de controle, de lembrar a cada cidadão e a cada súdito a mão de ferro da lei romana. Os romanos, apesar dos seus avanços em direito e governação, eram mestres da crueldade quando se tratava de punição. Os seus métodos foram concebidos não apenas para infligir dor, mas para humilhar, quebrar o espírito e deixar uma marca duradoura nas mentes dos espectadores. Este era um mundo onde a linha entre justiça e vingança era tênue, onde os gritos dos condenados ecoavam o poder de Roma. A lei romana, apesar da sua brutalidade, orgulhava-se de um senso de ordem e hierarquia. Isso se estendia às suas punições, que eram meticulosamente categorizadas, de acordo com a gravidade do crime e o status social do infrator. De multas e açoites ao exílio e à morte, havia uma punição para cada transgressão, cada uma concebida para se adequar ao crime. Para as classes mais baixas, as punições eram frequentemente rápidas e brutais. Pequenos furtos podiam resultar em açoites, marcação a ferro quente ou até mesmo em condenação a trabalhos forçados no coração movimentado da cidade. Para os ricos, as multas e o exílio temporário eram mais comuns, uma forma de manter a ordem sem recorrer ao mesmo nível de barbárie usado contra os menos afortunados. No entanto, certos crimes, independentemente da posição social, tinham o preço final, a morte. As execuções públicas não eram apenas comuns na Roma antiga, eram eventos. As pessoas afluíam de todos os cantos da cidade para testemunhar o espetáculo macabro. A sua curiosidade mórbida era um testemunho do impacto que estes eventos tinham na psique romana. Os condenados, despojados de dignidade e esperança, tornavam-se peões numa representação macabra. O seu sofrimento, um lembrete severo das consequências da transgressão. A crucificação, uma punição reservada aos criminosos mais infames e aos escravos, era talvez a mais notória. Os condenados, pregados numa cruz de madeira, eram deixados à morte lenta e agonizante sob o sol implacável. A imagem do seu sofrimento, gravada nas mentes das testemunhas, servia como um poderoso impedimento contra a rebelião ou o desafio. Para aqueles que escapavam à rápida brutalidade da execução, um tipo diferente de inferno os aguardava: a condenação às minas. Estes labirintos subterrâneos, espalhados pelo Império Romano, eram locais de sofrimento inimaginável. Aqui, sob o olhar atento de guardas cruéis, almas condenadas labutavam na escuridão, os seus corpos a quebrar sob o peso do seu trabalho. O ar, denso de poeira e do cheiro nauseante de suor e desespero, era quase irrespirável. O trabalho era implacável. As parcas rações mal chegavam para sustentar a vida. Muitos sucumbiam à exaustão, à doença ou à ameaça constante de desabamentos. Para aqueles condenados às minas, a morte não era uma punição, mas uma libertação misericordiosa. Além do físico, punições que marcavam a alma. A crueldade romana ia além das punições físicas. Eles entendiam que o verdadeiro sofrimento era mais profundo, visando o espírito e o tecido social da vida de uma pessoa. A humilhação, a vergonha e a privação da identidade eram armas usadas com uma eficácia arrepiante. A humilhação pública, por exemplo, era uma ferramenta poderosa. Os infratores podiam ser exibidos pelas ruas, os seus crimes proclamados para que todos ouvissem. Imaginem a humilhação dilacerante, o peso de incontáveis olhos a julgar, a zombar e a condenar. Não se tratava apenas de punição, tratava-se de morte social, da privação do respeito e da dignidade. A vergonha do exílio, banidos da sociedade romana. Para um cidadão romano, poucas punições eram tão aterradoras quanto o exílio.
Ser banido de Roma, despojado da cidadania e da proteção das suas leis, era ser lançado numa morte em vida. Significava deixar para trás família, amigos e tudo o que era familiar, forçado a navegar num mundo hostil aos estrangeiros. A própria viagem era repleta de perigos. Bandidos e piratas percorriam as estradas e os mares, atacando os vulneráveis. Mesmo que alguém sobrevivesse à viagem, a vida como exilado era dura e implacável. Viviam à mercê de estranhos, assombrados pela perda da sua terra natal, e pela certeza de que provavelmente nunca mais voltariam a pisar em solo romano. Sede de sangue e entretenimento. Os jogos da arena. Talvez o aspecto mais arrepiante da punição romana fosse a sua interseção com o entretenimento. Os infames jogos de gladiadores, realizados em arenas gigantescas como o Coliseu, não eram apenas eventos desportivos. Eram demonstrações públicas de brutalidade, onde criminosos condenados eram colocados uns contra os outros ou contra feras ferozes. As multidões, de dezenas de milhares de pessoas, rugiam a sua aprovação à medida que o sangue era derramado na areia. Os gladiadores, muitos dos quais eram escravos ou prisioneiros de guerra, lutavam com ferocidade desesperada, com as suas vidas em jogo. O vencedor, se sobrevivesse, podia ganhar a sua liberdade. Os derrotados enfrentavam um fim rápido e brutal, as suas mortes, uma fonte de divertimento para as massas sanguinárias. Ecos de Roma. O legado duradouro da punição romana. O legado da punição romana é longo e complexo. Embora os seus métodos possam parecer bárbaros para os padrões atuais, é importante lembrar que eram produtos do seu tempo, moldados por um conjunto diferente de valores e crenças. No entanto, mesmo hoje, ecos de Roma podem ser encontrados nos nossos sistemas jurídicos e na nossa compreensão da justiça. A ênfase romana no direito codificado, numa hierarquia clara de ofensas e punições, lançou as bases para os sistemas jurídicos em todo o mundo. Até mesmo a linguagem do direito, com as suas raízes latinas, aponta para a influência de Roma. E embora tenhamos abandonado a brutalidade das suas punições, os princípios fundamentais de dissuasão, retribuição e reabilitação continuam a moldar a nossa abordagem à justiça criminal. Uma era diferente. A evolução da justiça. A evolução da punição, dos espetáculos brutais da Roma antiga para os sistemas mais humanos de hoje, é um testemunho do progresso da civilização. O iluminismo, com a sua ênfase na razão e nos direitos humanos, provocou uma mudança radical na forma como vemos a justiça. A tortura, antes comum, tornou-se abominável. A pena de morte, embora ainda praticada em algumas partes do mundo, é cada vez mais vista como uma relíquia de uma era mais cruel. O foco mudou da retribuição para a reabilitação, de infligir dor para reformar os infratores e reintegrá-los na sociedade. Conclusão. Reflexões sobre um passado brutal. As punições da Roma antiga são um lembrete severo da capacidade humana para a crueldade. No entanto, também oferecem uma valiosa oportunidade para a reflexão. Ao compreender os valores e crenças que moldaram essas práticas, adquirimos uma compreensão mais profunda da nossa própria história e da evolução da nossa bússola moral. À medida que enfrentamos os desafios da justiça e da punição no mundo moderno, as lições da Roma antiga, tanto positivas como negativas, servem como um poderoso lembrete da importância do equilíbrio, da justiça e da busca constante por uma sociedade mais justa e humana.